Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Gerando Conexões. Hoje eu vou falar com uma pessoa inovadora, empreendedora, que trouxe uma empresa muito diferente para a nossa região e solucionou o problema de muitas pessoas, acredito eu. Hoje vocês vão conhecer o Luciano Reis, fundador do Sevi. Tudo bem, Luciano? Olá, bom dia, boa tarde, depende do horário de cada um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Hoje em dia tem que ser múltiplo. Prazer receber vocês aqui na Sevi. Hoje, de fato, uma empresa que soluciona muitos problemas para muitas pessoas e que tem uma história muito bacana, tem uma história muito legal e vai ser muito gostoso poder compartilhar toda essa história da Sevi, todo esse momento que a gente passou e tanto tem para passar. Sim, é só o começo. É só o começo. Não é? Que legal, que bacana. Eu vi no seu histórico, no LinkedIn, né? A gente vai pesquisando a pessoa. Eu vi que você, antes da Sevi, você já teve experiência nesse setor de transporte. Sim, né? Foi algo muito bacana que lá em 2012 a 14, eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Tietê como diretor de transportes. Legal. E talvez aí tenha sido plantada uma sementinha que lá na frente eu usaria e usei muito da experiência que eu tive. Sim. Lá. Claro que são situações totalmente diferentes, né? Sim. Mas que de fato traz a experiência, né? E aí você acaba criando um know-how em algumas situações. Sim. E quando é um negócio seu, você sabe de que forma você seguir. Foi muito bom, foi bacana esse. Legal. E quanto tempo tem a Sevi? Como surgiu a ideia, né, da Sevi? A Sevi, nós estamos há 4 anos. Na verdade, a Sevi ela é uma filha da Central de Viagens, que foi a primeira empresa que nós criamos. A Central de Viagens foi sim essa empresa que surgiu para suprir a necessidade de empresas. Nós criamos uma empresa para atender empresas. E aí ela surgiu porque um dia, eu trabalhando uma empresa aqui em Tietê, nós precisávamos levar funcionários, colaboradores dessa empresa para o terminal rodoviário do Tietê. Uhum. Eles iam viajar para fora do estado e tal, numa obra que essa empresa tinha. Aí fiquei eu procurando a manhã inteira um transporte para esses colaboradores. Corporativo. Que fosse um táxi. E na época a resposta, todas assim praticamente foram negativas. Para São Paulo eu não vou, São Paulo não fala. É a hora do almoço, não vai dar para mim. Se você quiser, leva as duas. Assim, eu não julgo a questão de cada um, né, da resposta. Às vezes as pessoas não têm aquela... É uma empresa. Aquele time, né? Exato. Não posso, né? Preciso agora. E aí eu precisei, então, pegar o carro da empresa e levar esses funcionários. Então, eu perdi aí a tarde toda, cheguei já era noite aqui de volta de São Paulo, no Tietê, e nessa situação, depois eu fiquei pensando, mas como isso, né? Não pode, né? Quantas empresas tem em Tietê que dependem disso? Fui para casa e no meio da madrugada eu acordei já com uma empresa montada na minha cabeça, catei o notebook, fui para a sala, 4 horas da manhã e comecei a planilhar a empresa. Minha esposa acordou: o que você está fazendo? Eu falei: estou montando uma empresa. Vai dormir. E aí falei para ela: olha, vou sair do emprego e vamos criar uma empresa. E assim fiz. Tal era a convicção desse segmento ser tão carente. Exatamente. E aí surgiu a Central de Viagens, sabe? O nome, naquelas 4 da manhã e tudo mais. E comecei, eu não tinha carro, eu não tinha cliente. Você solucionou o problema, aí você criou outro problema. Eu criei um problema para mim. E aí a gente foi atrás de clientes e assim, eu lembro que na época eu fiz eu abri o mapa e aí eu fui procurando todas as empresas que tinham no mapa, né? Então, vamos lá, Selene. Ela clicava na Selene, a Selene me dava um e-mail. Camargo, clicava, me dava um outro e-mail que era o endereço dessas empresas no Google.
E saí disparando, contando que nós éramos uma empresa, que estávamos oferecendo esse tipo de serviço e tudo mais. E aí, passado praticamente uns 20, 30 dias, a Selene me ligou e falou: é isso mesmo que vocês estão oferecendo? É isso mesmo. Então vamos marcar uma reunião com o nosso diretor. E aí vai eu lá. Tivemos uma reunião. Já tinha o carro? Ainda não, nem o motorista, nem nada. Detalhe. Mas é um detalhe que isso era fácil. Primeiro precisava conseguir o cliente. Tá certo. E aí a Selene foi a primeira empresa que acreditou na gente. E aí a hora que falou assim, nós vamos fazer um teste. Eu falei, ponto, agora ficou séria a coisa. Aí consegui um parceiro que fazia esse tipo de serviço, uma pessoa muito bacana, assim. E aí a gente começou. E da Selene veio o Duplex, veio o Camargo, veio o Trinsol, veio o Cristina. E aí a gente foi crescendo nesse segmento de atender empresas. Sim. Mas aí o funcionário que anda com a gente, ele vai para balada, ele vai para o mercado. Ou vai fazer um passeio, fazer uma compra. E aí ele, olha, viu, mas será que você me leva? A gente leva, a gente faz tudo. Aí começou eu não ter mais vida por conta do WhatsApp, porque assim, era de manhã, de tarde, de noite, nessa época. Chamada direto. Eu mesmo dirigia nessa época, então era engraçado que eu coloquei em prática uma coisa que eu aprendi na faculdade, que a professora falava assim, a empresa ela tem que ter e-mails separados, para que as pessoas entendam que você é muito organizado. Então eu tinha o e-mail do financeiro, Luciano. O e-mail do comercial, Luciano Reis. O atendimento, Luciano. E o motorista. Mas a assinatura era a mesma. Então, e assim foi. Então, nessa dinâmica de faz a parte comercial, vai visitar o diretor e tem que ter essa relação de você saber conversar com o diretor e de repente você sair no carro com o pessoal operacional e você saber conversar também, ter essa linguagem. Então foi assim, uma experiência muito bacana que você consegue ouvir os dois lados, né? Você consegue ter a sensibilidade de entender o diretor, por que ele está tomando aquelas ações e uma coisa que é muito bacana, motorista é psicólogo, não tem jeito, ele é psicólogo de tudo. Então ele é psicólogo da secretária, ele é psicólogo do diretor que está com problema. E ele tem que ser um padre. Jamais ele abrir a confissão. Com certeza. Porque senão aí você perde a sua credibilidade. E graças a Deus nesse tempo a gente veio colocando isso para a central de viagens e depois para a Sevi. Isso foi muito importante porque a gente conseguia passar ao profissional exatamente o que a gente queria do profissional. Justamente pela experiência que eu tive de sentar e dirigir. Muitas vezes 18 horas dirigindo. Então, algo desgastante. E o WhatsApp tocando. E aí, nessa época a gente já estava aí com mais ou menos uns 5 motoristas, já tinha, a Laila já me ajudava, porque já não dava mais para um. E aí veio essa necessidade de ter algo mais automatizado. Não poderia ser tão fundo de quintal. Automatização operacional, né? Exatamente. Automatizar o sistema. E aí nós tivemos o primeiro aplicativo que nós compramos, que era um aplicativo totalmente compartilhado. Você comprou para a central de viagens. Que já na época não era mais central de viagens. A gente entendeu que nós teríamos que ter alguma coisa mais minimalista. Se eu fizesse o aplicativo central de viagens, talvez ele não fosse pegar. A maioria das marcas hoje em dia é tudo então tinha que ser alguma coisa simples, objetivo, para a pessoa fixar, né? E aí e pensava um monte de marca em nomes em inglês e tudo mais e o nome ali, né, bem claro. E aí a gente falou, mas é central de viagens, Sevi, pronto. Aí no começo era SEV, muita gente, que é a SEV, né? Natural, não, é Sevi. É engraçado que até no primeiro grupo que nós tivemos de motoristas, nós começamos
no dia 8 de fevereiro, ou 8 ou 9, se eu não me engano, de 2019, e aí nesse grupão que era Cerquilho e Tietê, o motorista, SEV, não sei o que, aí a Laila, pessoal, não é SEV, é Sevi, então eles já até resgataram esse áudio, assim, então é muito bacana você relembrar essa parte. E aí foi a necessidade de se criar esse aplicativo com o nome Sevi, e já atendendo Tietê e Cerquilho com esses 25 motoristas. Legal, legal. E hoje você criou o aplicativo por uma questão de melhoria ali, né, de logística, de gestão, enfim, de poder ter um crescimento também, acredito eu, né? Organizar melhor, tirar os e-mails do Luciano. Sim. Tirar tanto o WhatsApp quanto o e-mail, né? E hoje, qual que é o principal objetivo? Olhando lá de quando você começou, você tinha o objetivo de um transporte corporativo. Sim. Que eu acredito que você mantenha também. Sim, né? E esse transporte corporativo é engraçado que ele vem crescendo a cada dia. Então, Sim. Hoje mesmo nós temos 2 reuniões para fechar com mais 2 empresas. Legal. E mudou aquela história do Luciano ter que ir até a empresa. Hoje Sim. As empresas já veem que o custo ele é um custo muito mais adequado à empresa, que eu consigo tratar o meu colaborador de forma com muito mais atenção, que eu Sim. não deixo o meu colaborador numa rodovia, eu deixo o meu colaborador na porta de casa. Uhum. Né? Então, isso, o próprio colaborador, ele se sente muito mais motivado, acolhido pela empresa. Então, o carro encosta na porta da casa do meu Sim. colaborador. É um carro limpo, é um motorista educado, né? Ele tem todo um conforto. Sim. Então a empresa começa a ter o olhar de tratar o colaborador dela de forma diferenciada. E ele é uma pessoa diferenciada. Não é à toa que ele está dentro da tua corporação. Senão não faria sentido ele estar dentro trabalhando com você. Se ele é diferenciado, ele tem que ser tratado de forma diferenciada. Sim. Então, e vocês, assim, conhecendo a Sevi pelo aplicativo, a gente acredita que as viagens sejam mais locais, aqui, a necessidade da pessoa. Mas o corporativo, vocês chegam a ir para lugares mais distantes. Sim. Você ainda mantém isso? Por exemplo, preciso ir ao aeroporto. Normalmente as viagens são ao aeroporto, de corporativo. Claro, nós temos aqui o que a gente chama de plantão. São as empresas que fazem hora extra e esse colaborador dela precisa ir embora. Sim. Então, ou o funcionário que precisa, que é o que entra 4 da manhã, 3 da manhã, tem uma série de situações. Nós atendemos a empresa da forma que ela precisa. Entendi. Na verdade, quando uma empresa chega para a gente, nós vamos entender o que essa empresa precisa e nós nos adequamos ao que ela precisa. E não chegamos e oferecemos um pacote fechado. Não. Cada empresa é olhado e tratado de forma individual, de forma personalizada mesmo. Uhum. E aí o gestor da empresa fala, eu quero isso. Ok, tá aí. Ah, mas vai ficar mais caro? Não é questão de valor. Porque, na verdade, o valor está atribuído à corrida. Sim. É questão de logística e de se organizar. Então, por exemplo, na madrugada, em todas as cidades, nós temos em média 3, 4 carros que trabalham para atender o aplicativo e para atender a empresa. Se eu tenho uma empresa que vai entrar com 2, 3 carros, então eu tenho que me programar para que, não vou poder ter 3, vou ter que ter 5 carros, porque tem que ter sempre algum carro disponível para estar atendendo a população, caso necessite. Então, é nesse sentido que a Sevi se molda. Quando você perguntou o que era a Sevi lá atrás e o que hoje, os objetivos, quando a gente não pensava no aplicativo. Mas aí quando veio a oportunidade do aplicativo, a gente entendeu que o aplicativo, sim, era algo que ia solucionar tanto o corporativo e abrir uma janela que nós não tínhamos até então pensado. Da pessoa física. Exatamente. Que essa pessoa física ela não tinha onde correr. É muito estranho quando a gente olha
2 anos atrás, que aí eu fiquei 2 anos, nós ficamos 2 anos com a central de viagens, e aí que surgiu a Sevi em 2019. Então, 2 anos atrás, nossos filhos não dava para sair num domingo, porque senão eu tinha que levar, ou ele tinha que... Os pais de plantão, né? Exato. As senhorinhas não conseguiam ir em algum mercado, ou em algum evento social, evento social. Do horário. Então, isso mudou. Então, o objetivo que nós tínhamos antigamente era de atender corporações. Isso permanece. Sim. E aí, agora é atender as corporações e as pessoas dentro da sua necessidade. E qual o principal objetivo quando você pensa nas pessoas? Com relação ao atendimento. O que você acha que muda de um atendimento corporativo para um atendimento para as pessoas? Eu acho que o principal é você surpreender. Não é nem você atender, é você surpreender. O que mais traz satisfação para a gente dentro da Sevi, porque você coloca lá o que você quer. Eu quero sair da rua A para a rua B. Pronto. Sim. Isso você já sabe. Agora, a forma que isso vai acontecer é o nosso objetivo. É a forma de que você vai ser atendido por um excelente profissional, que você não vai ter problemas nessa corrida, que você vai ser atendido rápida. Então, hoje em dia, cada vez a gente foi diminuindo nosso tempo de espera. Quando a gente iniciou, nosso tempo de espera era de 10 minutos. 10 a 15 minutos. Depois de um período, a gente baixou esse tempo para 8 minutos. E hoje a gente tem o tempo médio de 4 minutos. Pra gente, não precisa ser menos que isso. Porque não, tá ótimo, 4 tá ótimo. Porque senão a pessoa nem tranca o portão. Ligeirinho. Muda o nome do aplicativo. Ligeirinho. A pessoa, ela pediu, ela já é atendida. Na Sevi a gente costuma falar que não existe corridas canceladas. Uma vez que o nosso parceiro aceitou, é corrida executada. Aquela se a gente fizer um joguete aí com tropa de elite, missão dada é missão cumprida. Mais ou menos isso. Então, o parceiro, a hora que ele pega a corrida, ele já tem também os dados do cliente, e aí ele já se desloca para lá. Então, onde está essa surpresa? De você já ver isso muito rapidamente. A gente sabe que em outros aplicativos, gigantes, até aplicativos gigantes, às vezes uma procura por um carro, ela é cansativa, e aí quando a pessoa aceita, ele diz, agora aceitou! Aí ele vai, cancela. E aí vem lá, você deve R$5, porque cancelou. Mas eu preciso! Eu estou esperando. Então na CV a gente abomina isso. Assim, a gente condena mesmo. Se acontecer, a gente faz o inverso, desconta do parceiro e devolve para o nosso cliente, porque não é algo justo. Sim. Não é justo com o cliente. O cliente precisa do carro. E aí quando chega o carro, é aquela coisa de uma corrida que vá trazer o cliente de fato para a gente. Então, eu acho que surpreender é mais do que executar. E quando você começou com a central de viagens, quantos motoristas você tinha e hoje quantos são? Na central de viagens... Você tem esse número? Tenho. Central de viagens era começando comigo, porque depois o outro parceiro, ele era de Boituva, ficava ruim pra cá. Aí a gente encerrou a central, a gente mudou a central de viagens com 5 motoristas. Aí foi onde entraram na Sevi 25. A Sevi começou então com 20 a 25. Em 2019, em Tietê e Serquilho. Hoje nós estamos beirando os 400. Legal. E como que é para ingressar o motorista? Porque você está falando que o principal objetivo de vocês é surpreender o cliente no atendimento. Sim. Então, como que vocês fazem a captação dessas pessoas? Vocês oferecem um treinamento? Como que é esse preparo para conseguir surpreender as pessoas? Normalmente as pessoas se inscrevem tudo através do
do aplicativo mesmo, todo o processo é através do aplicativo, e aí esse processo ele vem aqui para dentro. Então, aí eu tenho, no caso aqui internamente, eu tenho o Márcio que cuida de cada pessoa que ele vai ativar. Passou pelo crivo do Márcio, que é um crivo um pouco... Aí, em cada cidade, eu tenho um líder. Legal. Então, eu tenho líder aqui... Entre os motoristas? Entre os motoristas. Legal. Então, eu tenho um líder aqui, eu tenho um líder em Cerquilho, eu tenho um líder em Porto Feliz. Toda cidade tem o seu líder. O que é o líder? O líder é o olho, é o tudo da Sevi. Né? Ele que determina... É o Capitão Nascimento. Não vai sumir ninguém. Ou chama... Aqui internamente a gente faz a leitura se está precisando de motorista ou se está sobrando motorista. Porque aí tem um outro detalhe que é interessante. Eu poderia colocar um monte de motoristas e vamos lá e tal, só que vamos imaginar que hoje em Cerquilho eu tenha 700 corridas por dia. 700 corridas por dia, se eu dividir por 70 motoristas, dá 10 para cada um. Se eu dividir por 140, já vai dar 5. Ou seja, pro motorista ele não vai ter resultado financeiro, ele não vai ter vantagem, desestimula. Então a gente limita para que o motorista ali trabalhe com um número que ele tenha resultado. Seja bom para ambos, né? Porque se ele não tiver um bom resultado, ele também não vai desempenhar um bom trabalho. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, a gente limita e com isso, quem que é o cara que a gente aponta? Olha, tá faltando. Tá? Primeiro nós temos o coração da Sevi, que é a nossa central. É um diferencial que eu acredito que no estado de São Paulo nenhum outro aplicativo tenha isso. Ele foge a uma regra de aplicativo. Quando a gente fala aplicativo, é todo o trabalho... Tudo tecnológico. Tudo tecnológico. Aí, do nada, você liga numa central e fala com o operador. E passa a sua necessidade a um operador. Essa central, além de falar com o cliente, ela também ela faz a leitura das corridas. Então, ela é uma central de atendimento e é um monitoramento. Entendi. Eu consigo em um segmento só ter 2 ações ali. E é ela que me sinaliza se está faltando ou não motorista. E aí a gente vai para o líder. E aí o líder olha, não, vamos colocar mais. E aí o líder acompanha esse motorista que está fazendo esse trabalho. Para quê? Teve algum detalhe, ele vai chamar a pessoa e vai conversar. Olha, não é assim, a Sevi é diferente. A Sevi nós trabalhamos dessa forma. Para tentar moldar. Se a pessoa entender que para ela não serve, não, aplicativo é aplicativo. Obrigado, boa sorte. Aqueles que ficam, não. Aqueles que ficam entendem a cultura da empresa. Entendem que a Sevi está preocupada com o parceiro. Nós cuidamos do parceiro. Eu lembro outro dia eu estava aqui, eram umas 9 da noite, nós tínhamos, saiu uma corrida para o Paraná, e corrida do aplicativo. Nossa. Já teve para Santa Catarina, é normal, a gente surpreende. E aí o motorista chegou lá. Isso é uma urgência, né? Exato. O motorista chegou lá, a central acompanhando o motorista, e aí do nada esse motorista desligou o aplicativo dele. Aí aqui, viu, ele saiu da tela. Então liga para ele ver se está tudo bem. Então, esse tipo de preocupação não é porque ele é um motorista de aplicativo, não, é com o ser humano. A Sevi é muito ser humano. Então, ligou, não, tá tudo bem, eu desliguei porque eu vou tirar um cochilo, enfim, e depois eu volto. Beleza, mas entregou, não, tudo, encerrou a corrida, tudo tranquilo. Uma longa distância, né? É uma longa distância. E aí, quando você voltar, liga o aplicativo. Por que liga o aplicativo? Porque ele está na nossa tela. Para saber monitorando. Para tá vendo, mas tá controlando? Não, tá cuidando. Sim. Então esse cuidar que a gente oferece, nenhuma outra empresa oferece. A gente sabe disso. Então aí esse diferencial ele reflete diretamente lá no ponto final, que é o nosso cliente. Quando você é cuidada, você cuida também. Sim. Então tudo
é um processo de eficiência, de eficácia do Estado. E para você como gestor, você vinha de uma empresa tradicional, né? Tradicional. Né? E como todo bom empreendedor, eu empresa. Eu CVI, né? Eu central de viagem. Você só trocava a máscara, né? Colocava óculos, agora eu sou contador. Ligação, pois não. Bem isso. Então, mas você trabalhar, eu acredito que o primeiro... Você pode... Não, isso eu não sei, né? Se eu estou falando besteira, mas eu acredito que a primeira experiência com tecnologias sua também foi na CVI. E o que você percebe que mudou com relação à gestão, de uma gestão tradicional para uma gestão com tecnologia, e o que você teve que se moldar para isso? Eu sempre fui, em todo o meu período de trabalho, um gestor mais daqueles livre, leve, solto. Eu sempre gostei desse tipo de ação. Eu lembro que mesmo na prefeitura, quando eu trabalhava, eu não gostava de chegar cedo como todo mundo e nem de sair cedo como todo mundo. Eu era o último a chegar, mas era o último a sair também. Fechava a porta literalmente. E isso eu passava para os meus subordinados na época. Eu falava, não precisa se apegar a isso. Se você quer almoçar 2 horas da tarde, vai almoçar 2 horas da tarde. Não esquenta a cabeça. Depois que eu arregar, eu me viro. Compra aí o teu... eu sempre achei que essa liberdade das pessoas terem o ir e vir, ela contribui muito para o próprio colaborador. Claro que dentro, aqui por exemplo, da central, no sistema de rodízio, eu não consigo promover isso para eles. Então Sim. Eu tenho quem tem que entrar às 6. Você tem um atendimento das 6 até a meia-noite. Então eu tenho pessoas que têm que cumprir aquele período, é uma escala. Sim. Por outro lado, na parte administrativa da CVI, é engraçado que às vezes os motoristas mas eu liguei lá e não estava, era 10 horas da manhã, porque as pessoas estão condicionadas a essa questão de que tudo tem um horário pré-estabelecido. O padrão, né? E aí eu já não tenho esse pensamento, e tanto que às vezes eu chego só tá eu sozinho, às vezes está todo mundo, às vezes não está ninguém, mas a CVI está continuando, porque ele está resolvendo as coisas da casa, e o bacana é que eu posso resolver aqui dentro da CVI, como posso resolver em qualquer lugar, porque tudo é sistema hoje em dia. Então, nessa parte de pessoas foi muito fácil. A parte de tecnologia, eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que aprender muita coisa. Porque você desenvolveu o aplicativo. Você desenvolveu o aplicativo como você queria. Isso. O primeiro ainda não. Você começou com um que já existia no mercado. Exato. O primeiro ele veio um pacote. Foi um MVP para você. Exato. Exato. E aí o primeiro ele veio um pacote fechado. Não tem o que eu fazer, é isso. Entendi. Já quando a gente criou esse segundo aplicativo... Aí acendeu a lâmpada de novo. Você falou, vou fazer um para mim. Aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu queria que a CVI tivesse o CVI Mulher. Legal. Uma categoria que a gente tem um carinho especial. Mas por que se os seus motoristas são tão assim? Porque não é pelo motorista, é pelo nosso cliente. Tem cliente que se sente, eu acho que é errado, se não me engano. Só liga. Ela fica mais à vontade com outra mulher dirigindo. E não é só a mulher, né? Tem a as filha, mães. adolescente. Não, a mãe. Eu já usei o CV pro meu filho. Um dia que tava muito corrido e tinha aula de basquete, não sei o que, eu falei, misericórdia, eu não vou dar conta. Não dá, filho, não vai. Daí você fica com dó, né? Que daí faz aquela cara pra você. Né? Aí eu falei, tá bom, vamos usar o aplicativo. Falei, baixei, tudo aí chegou. Daí eu olhei. Aí a primeira coisa, filho, nunca tinha andado, né? Acho que foi em 2019. 2019. Eu falei, filho, avisa a mamãe quando você... Você sabe que... Mas foi tudo bem, ele era mais novo também, né? Então eu acho que não é só a mulher, até quando você vai transportar a criança, ou quando, por exemplo, minha mãe também já usou. Mas fica mais tranquilo. Antes da pandemia, minha mãe usava bastante para ir para os eventos.
que ela gosta. Que é o que mais acontece no pessoal. E a gente ficava tranquilo porque ela estava indo se divertir, mas também, se você vê que é uma mulher, você fica mais tranquila também, porque, sei lá, entendeu? E aí, dentro dessa situação, a gente também queria que os filhos pudessem compartilhar a corrida com os pais. Sim. Então, dentro desse segundo, a gente também, eu quero isso, eu quero isso. Então, eu tive que... o primeiro foi excelente, porque ele mostrou toda a carência que eu tinha com relação ao nosso público. Entendi. O público do interior de São Paulo, ele não é o público de São Paulo. Não. O público do interior é muito diferente. E por isso que a Sevi está no interior. Porque é um público que ele tem uma relação muito mais próxima. É gente de quem? É gente de quem, exatamente. É o gente de quem. E o gente de quem é muito excelente. A gente às vezes fica preocupado. E eu não sou gente de quem. Você já olha no carro, eu conheço você. É isso. Não é? É isso. E é bacana porque às vezes o motorista, você é filho do fulano, que não sei o quê, seu irmão do irmão, e conta vira amigo. Vira amigo. Eu quero, mas você manda outra pessoa pra mim. Existe muito isso, existe muito isso. E aí a gente criou essa situação de compartilhar. Então hoje, uma pessoa que entra na Sevi, ela pode ir lá e falar assim, quero compartilhar a corrida com qualquer pessoa. Pá, ela manda, a pessoa acompanha em tempo real ela na corrida para onde quer que ela vá. Então, eu não sabia dessa função nova. Não, de novo. Quando você usava agora as aulas estão voltando. Quando eu precisar de novo, já preciso falar. Liga pra mamãe, viu? Não precisa ligar, fica ali compartilhando ali. A gente mudou muita coisa, né, nesse novo, e aí trouxe a cara da Sevi para ele. Sim. De fato, com essa questão do gente de quem. Então tem lá o indique o amigo e ganhe. Então, a gente está conversando, você não tem um aplicativo. Não, peraí. Eu mando para você um link e você... Eu vou chamar a corrida para você. Ou eu mando o link para você baixa e eu ganho ainda um desconto, um incentivo, porque eu te apresentei. Então, toda essa situação que nós não tínhamos, a gente foi criando e hoje a gente tem assim um pacote já muito melhor. Mas parou para ir nada. Estou na cabeça do desenvolvedor para criar uma outra coisa. Ele fica com você aqui também? Não. Nós compramos, e aí o que eu tenho aqui é um TI, que cuida, para que... Fica atento, para que corra tudo bem, né? Mas toda a parte de infraestrutura mesmo do app não é dentro da Sevi. Entendi. É tudo fora daqui. Sim. Isso dá uma segurança pra gente, porque se chega alguém, desliga a energia, acabou a Sevi, né? Não. Não funciona assim. Isso dá uma segurança bem tranquilo. Hoje a gente trabalha com o Google, né? A Sevi tem um contrato direto com a Google. Nós temos também o nosso servidor da... Oh, meu Deus... Microsoft. Então, são situações que promovem mais segurança ainda. Não é um custo barato, isso tudo é muito caro. E quando a gente... eu sei. Isso é em dólar, então piora mais ainda. Né? Mas é algo que a gente precisa oferecer. Não adianta... no primeiro momento, eu poderia oferecer um Fusquinha, porque nós não tínhamos carro nenhum. Agora não dá mais. Agora não. Eu tenho que melhorar e acompanhar a evolução. Sim. Nós fazíamos, vamos lá, 15, 20 corridas por dia quando a gente iniciou. Uhum. A gente celebrava, nossa, 20 corridas, que coisa maravilhosa, olha que legal. Hoje, a gente faz em torno de 3.000 por dia. Quantas cidades, Luciano? 7 cidades. 7 cidades. E todas as cidades são suas? Na verdade... hoje, a Sevi ela ainda não é fugiu o nome. Não é a franquia? Não. Você não tem pretensão de torná-la uma franquia? Não, nunca. E alcançar outros estados? Já tive proposta de pessoas falando, vamos fazer a franquia. Eu vou ser bem sincero, e às vezes aí tá aquela questão do empreendedor de achar que a criação, o criador e criação, eu tenho um medo
de tornar a CV a franquia, é perder a cultura e a essência. Entendi. Então, de repente, se eu for um dia lá no Paraná, e aí eu vou numa cidadezinha, tem um CV, e a hora que eu chamar, não ser a CV que eu chamo, que é em Lençóis Paulista, que está a 150 quilômetros daqui, ou que chama aqui em Tietê mesmo. Entendi. A mesma CV que é lá, essa tem que ser aqui. É quase que um McDonald's fazendo um Big Mac, tem que ser igual em todo canto. Mas em serviços isso é mais difícil. Então eu não sei se a gente tem essa pretensão de pensar franquias. Em expansão a gente pensa. Por quê? Porque é necessário para que a empresa cresça mais. E outros estados ainda não. Eu tenho um apreço muito grande pelo interior paulista. Eu gosto demais. Tanto que eu era de São Paulo, faz 15 anos que a gente escolheu Tietê para viver. Legal. Aqui meus filhos cresceram, se formaram e depois saíram daqui para estudar fora. Enfim, então o interior é algo para mim que é fora de série. Uma região muito boa, né? Sim. Porque é próximo dos grandes centros. Onde você precisar, você está tem aí aquela tranquilidade. Eu gosto muito daqui também. E aí, eu penso que quando eu vou para outros interiores de outros estados, eu não vejo a mesma coisa que eu vejo no interior paulista. Até mesmo na questão financeira. O interior de outros estados, às vezes ele tem uma carência muito maior. Então eu não me arriscaria ainda em partir para um outro estado. E quando que surgiu a ideia do CV Pet? Você tem o CV Mulher e o CV Pet. CV Pet é outra coisa Pet, também, né? que foi nessas inovações aí. Nós tínhamos uma parceira, uma motorista parceira nossa aqui, que trabalhava com essa questão de pet, ela era muito envolvida com isso. E ela ficava, você tem que criar o CV Pet, não sei o quê. E ela ficou uns 3 meses na minha cabeça, falando. E aí a gente, poxa vida, CV Pet, tem público. E aí começou a aparecer pessoas a pedirem, mas eu tô com cachorro. Você acha, Camila, tem público? Ah lá. O torresmo da rede. O torresmo vai gostar, hein? A gente acabou que vamos fazer uma experiência, vamos ver como é que vai ser. Foi bom pro parceiro, porque eu tenho parceiros que têm alergia, que têm... ou mesmo que não se identificam com o pet. E aí, poxa, eu não me identifico com o pet, é um pet, é um carro, né? E aí a gente, com isso a gente fez o quê? Quem gosta, tem gosta. Tem afinidade também. Exato, porque você, exato. Né? Exato. E aí quem gosta muito foi, e quem não gosta, não, eu não quero. E essa opção, o Márcio consegue fazer isso aqui, eu não quero atender mulher, então tira a mulher. Não quero atender cachorro, ou pet, tira o pet. Eu não quero atender criança. Então você aí já era, não tem o que você fazer. Mas algumas coisas a gente consegue fazer com que condicionar. Mas é que como você atende vários públicos, às vezes a pessoa mais séria ela pode atender um perfil mais corporativo. Sim, tem você isso. Consegue destinar, tem né, isso. E até a pessoa. Para que, assim, antigamente a pessoa chamava, o carro ficava sujo. E aí ele tinha que parar para aspirar. Então com isso eu consigo fazer com que... Olha, você atende pet, né? Então você tem que ter lá uma capinha, porque o cachorro ou o gato vai entrar. Sim. Então, isso... ele se prepara para esse atendimento, né? Ele não é pego de surpresa. Ele vai ter que enfrentar, né? Ele no dia dele, ele já... a rotina dele, o dia a dia dele, como ele tem que se preparar. Exato. Aquilo, né? Ainda dentro dessas criações. Mas aí. O pet tem que estar acompanhado. Eu não posso chamar o meu pet, por exemplo, para levar o meu pet no pet shop. Nós já levamos também só... Cliente assíduo? Já é amigo? O pet vai só o pet, já aconteceu. Às vezes na galinha, às vezes... assim, porte grande... Porque às vezes é uma dificuldade. Você tem esse Sim. Quer mandar, né? O porte grande não tem jeito, né? Porque nem sempre ele senta lá e fica lá. Não. Ele vai pra lá e pra cá, não. Já o porte pequeno, muitas vezes põe na galinha, leva tal.
A Sevi tem essa particularidade de fazer uns serviços assim. Eu vou contar, um dia aconteceu. É legal que tem muito caos. Muito caos. Muito. Muito caos. E um dia a gente estava todo mundo trabalhando, daqui a pouco a mulher liga: ai moço, o motorista com meu filho não chegou. Ah, mas como assim não chegou? Ela foi pro outro lado, mas esse não era filho pet, não, era filho mesmo. Aí, tudo bem, aí a gente chamou o motorista e isso aconteceu em Serquilho, porque tem duas ruas com um nome muito parecido em Serquilho. Tem. E aí elas se trocam assim por... E o motorista... E o GPS manda você para o errado. Exatamente. E é um contrário do outro. Um é Nova Serquilho, o outro é lá do outro lado da cidade. E o motorista foi para lá. E era aquela... Eu não tô achando o número da casa. O que aconteceu? Essa mulher de moto pediu um Sevi pro filho. O filho é um bebê de acho que 1 ano e pouco, alguma coisa assim. Meu filho. Ela colocou o filho dentro do carro e foi de moto para casa. Chegou lá, cadê o Sevi? A hora que ela abriu, o motorista estava lá do outro lado. Ela ligou na central. Então, se as pessoas colocam o filho de 1 ano dentro do carro, veja lá. Mas o trabalho muda, Sevi é muito bom. Então. Aí a gente depois falou: não, é do outro lado. Ah, beleza, eu tô voltando. Aí a mulher: ai, moço, eu já tava quase desesperado. Mas eu sei é que legal que mostra a confiança. Sim. Né? Mostra a confiança do público, da pessoa no trabalho de vocês. Com certeza ela já deveria ter usado o aplicativo diversas vezes com o próprio filho e se sentiu confiante para poder fazer essa aventura. Então, se a gente leva filho, levar o pet é fichinho. Mas acontece às vezes. E quando você se lançou em 2019, apesar de você já ter uma empresa, você entrou num universo novo, que é meio... Não é uma startup, porque você já tinha uma empresa, mas lembra uma startup. Sim. Né? Uma empresa tecnológica, você não tinha uma empresa tecnológica e você teve que fazer um lançamento, além de tudo isso. Como que foi? Você saiu de uma roupagem, você foi para uma empresa tecnológica, você lançou uma empresa e veio uma pandemia. E aí? Lá em 2019 foi meio maluco, assim. As pessoas ainda falam: aplicativo aqui na região não vai virar. Não vai dar nada. Não vai virar. E aí a gente lançou a Sevi no Carnaval de Serquilho. Usamos o Carnaval de Serquilho. Mas o público que fala que não vai virar é o primeiro que usa. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Vou baixar esse negócio. Não vai funcionar isso aqui. Deixa eu ver. Se eu chamar se vem mesmo. Vem, deixa eu ir agora. Aí senta no carro e fala: motorista, eu acho que você não vira em Tietê. Serquilho. Termina a corrida, ela vai pra... foi bom, mas eu não sei se... eu não sei, viu? Chama pra você ver, mas eu não... Acaba fazendo propaganda. Ela faz propaganda. E aí a gente usou o Carnaval de Serquilho para isso, e aí foi só rede social. Rede social a gente... A rede social ela ajuda muito a impulsionar esse tipo de empresa. Porque o nosso público, quer queira, quer não, ele ainda é o público de rede social, que está nesse meio nessa idade de rede social. E aí começamos nesse carnaval. O carnaval já foi muito bom, principalmente porque Tietê a Serquilho, esse ir e vir era muito grande. E as pessoas não tinham como ir. E aí de repente surge a Sevi. Muito cômodo, né? Você fica à vontade. Gosta de tomar uma bebidinha ali, você fica à vontade com os amigos. E era uma época que estava muito forte essa questão de ter blitz para fundo, tudo bem. E aí a gente conseguiu ali mostrar a Sevi. Aí passou aí 2019, em 2020 a gente já estava mais estruturado, já tínhamos entrado em Porto Feliz. E aí, primeiro em 2019 tem um outro detalhe. Quando foi lá para mais ou menos junho, ou seja, uns 4 meses que a gente iniciou o processo de aplicativo, a maior empresa de aplicativo fala assim: agora em Tietê e Serquilho também eu tô lá. Isso foi um balde de água fria pra gente, assim, meu Deus, como que eu vou competir com uma Uber da vida? O que eu vou fazer agora? Tudo que a gente investiu já era, porque a Uber vai chegar aqui, já era, vai tomar tudo. Esse primeiro momento. Aí, mas espera aí, nós somos gente de quem? Então, o nosso é daqui. Né?
tô aqui. Nossa, eu tô aqui. Alguém pode ligar aqui, né? Exato. E aí, primeiro público que a gente precisou mostrar assim, olha, nós estamos juntos. Foram os nossos parceiros. Sim. Então esses não, nós vamos continuar juntos. Então ótimo. Beleza. Depois, a gente começou a pulverizar isso para o nosso cliente de que os motoristas que são da Sevi são motoristas da cidade. Sim. Que a chance dele estar passando um carro aí, entrar e você não sabe quem é gigante. E aí a gente sabe que existe esse receio. Porque isso acontece mesmo. Por exemplo, eu vejo final de ano, no caso do outro aplicativo, às vezes a pessoa está por aqui de passagem, ela liga o aplicativo e vai fazer uma corrida. Ela nem conhece a cidade, ela nem conhece o itinerário, ela nem conhece as pessoas, vai fazer uma corrida. Vou ganhar né? E não é o que ocorre no caso de vocês. A gente tem uma coisa que o que se ganha na cidade fica na cidade. A questão de a gente faz valorizar a cidade. Então, por exemplo, tudo que você tem da Sevi é de Tietê Cerquilho, é da nossa região. É da onde você está atuando. Então, os lava rápidos, os postos de gasolina, a gente faz girar com esses 100 e poucos motores que tem aqui nas duas cidades, a gente faz girar esse comércio aqui. Então, meu para-brisa é daqui, meu lava rápido é daqui, meu mecânico é daqui. Sim. A economia, ela gira em torno da cidade. Sim. E aí a Sevi recolhe seus impostos também para essas cidades. Então, aí foi o primeiro medo. A gente passamos, não tem a pretensão de falar assim, eu ganhei do meu concorrente. Não, a gente oferece um serviço diferente que o concorrente não tem como oferecer pelo tamanho dele. Mas são experiências diferentes, é importante a concorrência também. Ela nos faz melhorar, né? E também o usuário, ele pesa e vê. E aí depois... Ele percebe a diferença, né? Já no final do ano começaram a surgir os nossos concorrentes locais. Sim. Né, que de também 2020. 2019. Já começaram a surgir os concorrentes locais que não existiam, mas que viram na Sevi uma oportunidade de negócio. E vieram também, estão aí alguns até hoje, outros já encerraram. E veio com isso, da gente entender o que esse concorrente agregou pra gente, no sentido de, eu preciso mudar o meu foco, eu preciso melhorar meu foco. Sim. E é interessante que assim, o concorrente, ele é o nosso sinal de alerta sempre, né? Uhum. Então eu tenho que todo dia acordar sabendo que eu tenho alguém que está querendo, não querendo tomar, não é a palavra, mas ele quer ocupar um espaço de que se eu deixar... Você seja referência, não é verdade? Exatamente. É importante você estar melhorando até o momento, isso, né? Exato. Mas a concorrência, ela faz isso, faz com que a gente corra para estar sempre à frente, estar melhor. E você acredita que a rede social contribuiu muito para esse lançamento da Sevi? Nesse primeiro momento, sim. E aí, no segundo momento, que aí foi uma virada geral mesmo, que foi na pandemia. A pandemia, ela foi para a Sevi um outro ponto positivo. De crescimento. Primeiro, ela se mostrou um ponto negativo, porque nós víamos numa crescente, fevereiro, março, vinha numa crescente muito boa, e aí de repente abril, a gente caiu para menos da metade de corridas que a gente fazia. Sim. Todo mundo se retraiu no primeiro Todo mundo se retraiu. O discurso era, parceiro, se você trabalha ou tem alguma atividade, desliga o aplicativo e deixa aquele que não tem nada, que depende unicamente da Sevi, deixa só esse trabalhar. E assim a gente foi. Então, do nada, nós estávamos aqui em Tietê com 30, 40 motoristas, pra você ver como que aumentou, hoje são 80. 30, 40 motoristas, a gente baixou para 20 e ainda assim faltava corrida. E aí, essa queda, meu Deus, o que vai ser? Vamos para a rede social, vamos falar. Não saia. Foi aí que vocês começaram a inovar com os cupons, com os descontos? Foi, também. A gente criou lá atrás o primeiro cupom ainda do GG Bombom, que é um parceiro dessas mídias sociais que a gente tem desde sempre, e ele sempre eu queria fazer, faz.
Faz. Não esquenta a cabeça, faz. Se deu na cabeça, faz. E aí a gente veio fazendo com ele, viemos também criando essas situações de campanhas e tudo mais. E aí em junho a gente já estava chegando no mês de março e depois, aí em junho as pessoas já estavam mais saindo, né? Sim. E aí veio umas coisas que foram colaborando. Transporte público não rodava. Sim. Número de ônibus reduziu. O municipal reduziu muito. Então, e aí as pessoas começaram a utilizar mais. E foi. Aos poucos, aí, foi retomando o trabalho, as pessoas precisando do transporte. Exato. Né? E isso fez com que, assim, o nosso número de motoristas tivesse que dobrar. Até então, em 2020, nós não estávamos, hoje onde estamos estabelecidos, no nosso escritório aqui no centro de Tietê, o nosso escritório era no fundo da casa da minha mãe. Tem uma edícula e no fundo da casa funcionava a Sevi. Sim. E foi assim durante até o ano passado. Sim. Daí, peraí, agora não dá mais. Vamos lá. Vamos ter que... Vamos fazer um upgrade. É engraçado essa coisa de você ser empreendedor, que você pensa, agora tá tudo tranquilo. Não! O empreendedor nunca tá tranquilo. Quando tá tranquilo, ele fala, o que eu posso inventar agora? Tá calmo demais. Tá calmo demais. E aí, do nada, a gente montou esse escritório para que a gente tivesse um atendimento ainda melhor ao nosso público. Tem uma particularidade da nossa central, quando ela foi criada, ela na verdade nem era para ser para todo mundo, era para ser para idoso. Por quê? Porque o idoso tem uma dificuldade de mexer com o aplicativo. Alguns idosos têm dificuldade. Tem uns que descabelam. Mexe melhor que a gente. Exatamente. Mas tem alguns que tinham a dificuldade. E o que ele usa? O telefone. A gente tem cliente nosso aqui que o cadastro dele é o telefone fixo dele. E ele vai ele sai da casa dele... Mas sabe, você falando fez uma historinha na minha cabeça, é como chamar um táxi pra ele. Exatamente. Então, pra ele é como chamar um táxi. Pra ele é como chamar um táxi. Eu vou ligar lá, vou chamar um carro. Exato. Por isso que a gente... Eu não entendi por que ainda os idosos, eles pagam tão caro por uma corrida dentro da cidade, assim, sendo que eles poderiam usar... Eu fiquei procurando entender isso. Eles ligam. Se eles ligam, eles podem ligar pra gente. E aí a gente fez um trabalho com eles para que justamente eles tivessem essa segurança. Quando você falou do evento, eu lembro que antes da pandemia, aqui para baixo do Tietê tem um clube que tem os horários lá de festa da terceira idade. Sim. E aí dava umas 10 horas, que era o horário 9, 10 horas, era o horário que acabava o baile, né? Aí alguns clientes ligavam, mas hoje eu não vou para casa, eu vou para casa do meu namorado. Muito legal. Do Sevi Love. Então, meu Deus. E aí a gente começou a entender como é legal. Outro dia eu estava no mercado aqui, que também foi uma outra... Mas é muito bacana, né? Porque como que é seu slogan mesmo? Conectando pessoas. Então. Criando destinos. Meu Deus, agora peraí. Surpresa. Conectando pessoas, criando destinos. Então, a gente conecta as pessoas e faz essa Se coisa. Se não tivesse esse trabalho, essa pessoa teria tido essa oportunidade? Então, talvez não. E aí isso da festa, né? Outro dia no mercado, aí encontrei uma senhorinha também. Ela, olha, eu vim de Sevi, viu? É engraçado quando as pessoas se identificam. Ai, que legal! E vou voltar de Sevi porque eu comprei mais que R$200. Então, você tem a parceria, né? Nós temos, assim, os grandes mercados da cidade que nós estamos, eles fazem essa parceria com a gente para promover para o cliente do mercado uma comodidade que... E isso não existia também, isso veio da... Aí nesses dias eu perguntei para a Laila, minha esposa, eu falei, Laila, eu que inventei esse negócio ou eu copiei? Eu estou em dúvida. Eu aprimorei, eu inventei. Eu não consigo lembrar como surgiu essa ideia e ela explodiu, literalmente. Assim, hoje em Tietê eu tenho só um mercado
porque às vezes a pessoa mora mais distante, às vezes mora numa zona rural. Sítio. Aí a pessoa pega, vai lá, faz a compra, aí às vezes ela tá precisando da compra, ela tem que esperar chegar até umas 18 horas da tarde, né? E às vezes nem vai chegar. Ou às vezes tem criança pequena, então realmente é uma Os é dois uma vantagem, lados, né? os dois lados foi bacana, porque na verdade o lado do cliente resolveu o problema dele, a gente conseguiu estimular que o cliente comprasse mais. Sim. Porque você não vai comprar uma cerveja que você não vai tomar agora. Ela vai chegar na segunda-feira. Não, a pessoa já espera, ela fala, poxa, se eu tiver uma despesa de R$200, que vamos combinar que hoje em dia tá fácil gastar. Não é? Tá bem no fácil. mercado tá bem fácil. Se você comprar carne, então... 2 quilos. Já era. Tá assim. Né? Então, se você tem essa comodidade, poxa, eu vou lá, faço minha despesa da semana, ou enfim, do período que eu preciso, e eu, né? Resolvido. E no primeiro momento, eu tinha pensado só isso. Uhum. Depois, me veio o lado da empresa, o lado do mercado. Quando um dia, com a reunião com o gerente financeiro de um grande mercado aqui, ele falou assim, Luciano, eu reduzi em 60% o meu custo operacional. Eu falei, como assim 60%? Só de retrabalho, de reentrega, ele gastava muito. E aí vem o outro lado. Você tem que ter aquele monte de caixa parado no seu mercado, que visualmente não é algo agradável. Não. Você tem que ter o congelado, então você tem que ter um custo para poder comprar essas térmicas. Você não pode mais levar do jeito que era. Não, então, o perecível, né? O perecível. E aí, além de tudo, ainda tem a reclamação. Ai, meu filho foi comer a bolacha, estava toda destruída. Toda esmagada. Toda esmagada. Isso acabou. E aí essa senhorinha, ela contou isso, e aí eu saí dali e fiquei pensando, meu Deus, como a gente conseguiu proporcionar para as pessoas uma autonomia. Essas pessoas, elas não tinham essa autonomia. É muito bacana isso, né? Isso, assim, nos enche de alegria. Outro dia, uma senhorinha também... emotiva, né? Sim, ela mandou um recado. Até no dia que eu vi, eu me emocionei, porque foi muito legal. Ela falou assim, olha, a Sevi foi uma das melhores coisas que aconteceu na cidade, eu estou muito feliz porque eu posso ir. Isso não é um depoimento, vir, né? Não é um depoimento de uma pessoa que, vamos dar uma entrevista aqui, vamos falar. Não, ela entrou no carro e falou isso a um parceiro nosso. Ela não precisava falar. E o parceiro veio e traz pra gente. Eu acredito muito nisso, é muito bacana, porque tem pessoas e pessoas. Tem a pessoa mais idosa que ela tem condição, às vezes, e é tão importante a pessoa ter autonomia. Sim, né? sim. Ela tem condição, às vezes, a avó do meu esposo, eu achava uma belezinha, porque ela bem idosa, ela já não está mais entre nós. Ela não morava aqui, morava em São Bernardo, mas ela não aceitava, ela queria ter a autonomia dela. Então ela tinha o carro dela, ela comprou o carro dela, ela deixava na garagem para quando ela fosse receber ir no mercado. Ela já tinha uma pessoa lá, né, que ela pagava para quando ela queria, era o motorista dela. Quando ela queria, ele ia lá, ele tirava o carro, levava ela a receber e levava ela a fazer as comprinhas dela, pagar as continhas dela, mas é autonomia, entendeu? Então isso mantém a pessoa ativa, mantém a lucidez, mantém tudo. Sim, né? Então é muito muitas bacana vezes isso. A gente como filho, e aí a gente admite a minha culpa, né? Não tem como nossos pais, mães, avós, eu precisava... fazer tal coisa. Poxa, mas não pode ser depois do almoço? Tô tão corrido agora, não sei o quê. E aí... Assim, hoje eu posso, semana que vem eu posso. Exatamente. Poxa, e aí a pessoa, o que eu sou, né? Tudo no tempo dele, nunca meu. Não, então, parece que não, mas se a gente pensar... É uma transformação social, né? Muito importante. E a gente conseguiu fazer isso. Legal. A gente fica bem feliz. Legal, tá bom. Idoso que precisar, liga aqui. Liga na número, aproveita e divulgar o número. Olha, essa questão do número, a gente até agora, é uma nova mudança da cabeça do Luciano aqui, que assim, eu unifiquei os números da Sevi. Legal. Então agora é o 4003-5552. Qualquer lugar, qualquer cidade. Legal. Ligação local, direta, 4003-5552. E esse número vai virar o nosso WhatsApp também.
Legal. Tá, justamente não ficar, o número do WhatsApp é não. Uma empresa de tecnologia, exatamente, né? Tem tecnologia exatamente. também no atendimento do telefone. E vai em breve vir uma inovação no WhatsApp que não vou vai dar spoiler. Mas vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. Fica para a segunda entrevista? Mas quando vai ser a inovação? Né? Já estamos estudando. Já está estudando para esse ano? Ainda, se Deus quiser, sim. Ó. A ideia é que a gente... essa é a inovação mesmo. A ideia é que você consiga, então, só de conversar no WhatsApp, quando você consiga ter um fizer carro. a inovação, você manda um vídeo para mim do seu celular. Pode ser. Eu vou postar. Perfeito. Beleza? Perfeito, combinado. Pelo menos a notícia a gente vai dar. Do jeito que a gente está pensando, vai ficar muito legal. Não, legal, isso aí. E é isso, é o cuidar. Porque por que a gente pensou isso? E aí mais uma vez olhando o lado. A gente olhou o lado da mulher, olhou o lado da criança, dos pets. Nós temos um público que é um público mais carente, é um público que muitas vezes não tem uma leitura. Sim, então, uma facilidade tão de grande. leitura. Essas pessoas, normalmente elas mandam um áudio pra gente. E a gente não sabe da pessoa, a gente manda escrito. Então, a gente vai conseguir fazer com que o áudio dela se transforme numa solicitação de corrida como se fosse dentro do aplicativo mesmo. Olha que maravilha. Justamente para que... Mas é muito legal, porque pensando de uma maneira geral, pensando em atender as pessoas, você não sabe quem está do outro lado. Exato. Você não sabe se a pessoa... Se ela tem facilidade com tecnologia. Sim. Você não sabe se a pessoa ela está com a visão boa ou não. Sim. Se ela é alfabetizada. Então, ó. Tira isso daqui pra você ver. Se tirar o meu e dar uma mensagem no WhatsApp. Será que nós volta pra ser aqui? O meu problema é que tá faltando braço. Meu braço tá ficando curto. Esse é o meu problema. Porque... não, então isso daí também. Precisa, mas fazer o quê? É isso. Mas tá bom. Viu? E você não sabe, né? Então isso é muito bacana, né? Você proporcionar o mesmo atendimento para todos, né? Fazendo essa inclusão social, que é uma inclusão social, né? Sem causar constrangimento na pessoa. Sim, o mais importante, né? A pessoa está sendo atendida, sem expor, se ela tem facilidade para leitura ou não, se ela consegue digitar corretamente ou não. E isso a gente vem... são as situações que a gente vem pegando ao longo do trabalho. Tô fã da Sevi. Obrigado. A nossa vontade mesmo era até ter o Sevi Mobilidade. Assim, mas a empresa ela tem essa visão, né, de futuro. Eu acho que o futuro das empresas é isso aí. A gente pensar de uma maneira geral. Sim, né? Porque a gente sempre pensa, quando você fala em aplicativo, você vai sempre focar de 17 a 55 anos. Exato. Tá, público normal não, público sem nenhuma dificuldade, ativo. Ali, que tem facilidade com tecnologia. E as pessoas que estão fora desse círculo, né? Às vezes são as que usam mais. Sim, exatamente. Então eu tenho que, de alguma forma, fazer essa leitura e tentar proporcionar. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente quer resolver um problema que nem é um problema que a Sevi teria que resolver. É um problema que, de repente, órgãos governamentais teriam que ter essa visão. Mas se eu posso fazer algo por que não? Se eu posso fazer a diferença, né? Exatamente. Tá certo, é isso aí. Mas tá, já estamos indo pro final já. Também, ela já tá ali, ó, com a plaquinha de 10 minutos. Olha lá, ó. Como você enxerga a Sevi no futuro? Como enxerga a Sevi no futuro? Eu enxergo a Sevi em mais cidades do mesmo porte de Tietê Cerquilho, apesar de hoje a gente ter quebrado esse paradigma, entrando agora em uma cidade. Esse é spoiler, tá? Pelo menos não! Nós vamos iniciar nossas atividades em Itapetininga. Legal. Então, provavelmente depois Tatuí venha por necessidade de aproximação, estando também em Boituva, então a gente fecha esse círculo aqui. Sim. Então eu vejo a Sevi em mais cidades ainda do interior paulista, em cidades
pequenas. E por que cidades pequenas? Se você perguntar assim, você se vê em Sorocaba? Não. A gente não tem essa ideia de atingir grandes cidades por se manter a cultura da Sevi, de uma empresa próxima, onde os clientes, a gente às vezes até o pessoal aqui da Central conhece pelo nome, sabe quem sabe de onde vai, para onde vai. Nós não queremos perder essa essência. A gente pode crescer muito mais, sim, mas sempre mantendo esse gente de quem, que é algo positivo. Legal. Às vezes, num primeiro momento, ele pode soar como... Mas não, gente de quem é só uma referência que eu quero para a gente criar um vínculo maior. Proximidade. O mais gostoso de você morar no interior é sentar na calçada e bater um papo, é verdade. Exatamente. Então eu vejo a Sevi no futuro, sim, crescendo mais, trazendo mais oportunidades de mobilidade, trazendo mais crescimento econômico. A gente fica muito feliz. Hoje são em torno de 400 famílias que trabalham com a Sevi, né? E dessas famílias, muitos são diretamente a renda da Sevi. Sim. Às vezes as pessoas, mas a Sevi é cara, né? A gente às vezes ouve em relação a alguns outros aplicativos. Eu sempre procuro falar que não, a Sevi é justa. O preço que a gente pratica é um preço justo para o que a gente oferece e o que o nosso parceiro oferece. E a gente fica muito feliz porque a gente vê parceiro trocando de carro, comprando suas casas, fazendo o seu churrasco de fim de semana também, porque a gente tem que pensar que ali está uma família, ele precisa ter uma qualidade de vida para que ele chegue na segunda. Os custos são muito altos. Os custos são, combustível, carro, seguro. A própria Sevi, ela oferece um seguro às corridas, então toda corrida da Sevi tem seguro. Você entrou, sentou lá. Por isso que é até importante a gente, quando você pede, peça para você. Às vezes pedir para o outro, aí aconteceu um sinistro, mas quem está lá? É o João, mas aqui está o nome Maria, como é que o seguro vai fazer? Entendi. Então o seguro é muito importante a pessoa solicitar. Sim. E sempre realizar as corridas dentro do aplicativo, porque você sabe que você está amparado, seja num suporte, que é uma central, seja na questão de um seguro. Então, acho que é isso, a gente crescer devagar. Nós podemos, o sinal da Sevi, entre aspas, sinal, não existe um sinal, mas nós podemos abrir o estado de São Paulo inteiro. Existe uma lei federal que permite que todo aplicativo trabalhe em qualquer prefeitura, em qualquer cidade, sem nenhuma lei específica. Porque existe a lei federal. Porém, cada município pode fazer sua lei. Exemplo disso, nós temos Lençóis Paulistas, tem uma regulamentação, nós estamos lá há 4 meses. Nós somos o único aplicativo regulamentado pela cidade. Essa preocupação de fazer parte da cidade. Sim. Então, cada cidade que a gente entra, a gente faz parte. Sim. A gente não é uma empresa. E aí, a gente poderia estar em qualquer cidade do Brasil. Não. A gente entra, a gente entende a cidade e aí a gente vive a cidade. Legal. E isso que a gente quer para o nosso futuro, que cada lugar que a gente entra, a gente passa a viver cada cidade. Sim. E que mensagem você gostaria de deixar para os empresários, empreendedores ou pessoas que pensam em ser empreendedoras? A máxima como mensagem de sempre, final. A máxima de sempre, acredite no seu potencial. Sim. E se você quer fazer alguma coisa, você tem que mergulhar de cabeça. Quando eu um dia cheguei para minha esposa e falei assim, a gente com todas as contas de casa lá, que são fixas, não somem. E falei assim, eu vou sair do emprego, um salário que eu tinha considerável, e vou abrir uma empresa. O primeiro mês, praticamente, a gente ganhou R$150. Então, com R$150, para você passar um mês. Sim. E eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 4 anos atrás. Sim. Então imagina você colocar 3 notas de 50 na mesa e falar, bom, o que eu vou pagar? O que eu vou comer? O que eu vou... É isso.
Ali eu poderia ter falado assim, isso aqui nunca vai dar certo. Não, eu virei para minha esposa, se deu 150, dá 300. 150. Exatamente. Pode ser meio ruim, ela até fala que eu sou muito otimista, né? Mas, por outro lado, é importante. É importante você acreditar em você, é importante acreditar no que você está criando. Sim. Se você não acredita, se eu poderia ter meu outro emprego e tentar trazer a Sevi, talvez a Sevi não fosse isso hoje. Porque, primeiro, eu não tenho necessidades. Eu tenho um emprego, eu estou tocando minha vida. Tá tranquilo. Aqui gerou R$100, olha que legal, gerou R$100. Não, você tem que depender do que você quer fazer. Porque Sim. Aí você sabe que você tem que investir, tem que entrar de cabeça. Essa máxima não tem como. A segunda é estudar o que você vai fazer. Estudar em todos os sentidos. Leis, principalmente questão de lei. O Brasil ele tem muitas leis que às vezes a gente, quando pensa que não, você está irregular. Nas 4 da manhã, quando eu acordei para criar a central de viagens, a primeira coisa que você pensou foi o CNPJ da empresa. Então, legalize. Ande legal dentro da empresa. Por quê? Porque amanhã ou depois, se você tiver qualquer que seja a situação de ameaça, vamos dizer assim, entre aspas, de uma concorrência, você pode perder tudo por conta de não estar legalizado. Sim. Se você não vai ser uma microempresa, seja um MEI, alguma coisa, mas tenha um CNPJ. CNPJ abre portas. E para a gente foi importante. O fato de eu trabalhar com empresas é porque empresas precisavam de nota fiscal. E eu podia, mesmo eu, Luciano, contador, eu, Luciano, administrador, eu, Luciano, motorista. Mesmo tudo isso, não importa. Seccione a empresa que você cria. Tenha os departamentos todos muito claros para que isso te dê organização. Sim. E isso parece que não. Lá fora reflete. Sim. A empresa, quando ela manda um e-mail para o comercial, ela pode estar falando com a mesma pessoa. E alguns e-mails, eu lembro que eu criei até, a Laila ainda não trabalhava com a gente, eu falei, Laila, vou ter que colocar teu nome aqui. Eu respondi a Laila, que era a assinatura do e-mail. Mas é isso, isso. É para um bem melhor, é algo para crescimento. Eu acho que essa é a ideia. E sempre quando a gente for criar alguma coisa, e se você pense nas pessoas. Eu acho que pensar nas pessoas é se colocar no lugar das pessoas, em todos os sentidos. Desde o preço até na questão do atendimento. Uhum. Como eu quero ser atendido. Da experiência, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Legal, bacana. Tá, obrigado, Luciano. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Conversar com você, saber um pouco da sua história, da Sevi, né? E até o próximo Gerando Conexões. Conectando pessoas. Conectando pessoas.